Happy Sabbath. Vamos lá, ver se eu consigo aqui. First off, I want to say something to Mrs. Goodrich. Sometimes when I am going to school to leave Noah and need to talk with you, I chose some words and I test a few sentences in my car. But when I am in your front, the words just disappear. So the next time when I have to say something to you, we talk in my car where the words are. Okay? One more. Granville told me other day that he would like to be present when I was preaching for the first time. So here you go, a dab for you. Ok? Agora eu vou pregar em português porque eu já gastei todo o inglês que eu tinha aqui. Não me sobrou mais nada. Pois bem, eu vou convidar aqui o meu filho para que venha aqui à frente. Ele... Vem cá, Noah, por favor. Você vai ficar aqui um minutinho do meu lado. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se... Isso, fica aqui um minutinho, só um minutinho, tá? Uma das preocupações que a gente tinha quando veio para cá era a adaptação do Noah, né, logicamente. E quando eu estive aqui, uma das missões que eu tinha, além de realizar a semana de oração aqui para vocês, foi tentar realmente saber da parte de Deus se esse era o estado, se essa era a cidade. E Deus foi dando algumas indicações, é um testemunho realmente especial para a nossa família, porque Deus disse o país, nós tínhamos outras opções, havia a possibilidade de irmos para o Canadá, até para a África do Sul, para aprendermos o inglês. Mas, no primeiro momento, Deus disse que deveríamos vir para cá. Depois, qual o estado? Havíamos considerado algumas possibilidades. Tenho amigos mais íntimos, mais pessoais, mais ao norte, e nós achamos que o clima poderia ser uma dificuldade para a gente, né? Especialmente na região da Nova Inglaterra, onde eu fiz muitas e muitas semanas de oração. Então, Deus foi dando as suas indicações. Então, na semana em que eu estava aqui, havíamos decidido, era o país, era o estado, qual era a cidade, a região onde deveríamos morar, e nós entendíamos que a escola que o Noah iria estudar deveria ou poderia determinar a nossa localidade. Então, eu visitei 2 escolas e pedi muito a Deus, estávamos muito em oração para que Deus pudesse nos orientar na escolha da escola. O que eu posso dizer a você é que quando eu estacionei o carro, e o Júnior me ajudou naquela semana, nós chegamos ali, eu cheguei alguns minutos antes dele, quando eu estacionei o carro, antes mesmo de desembarcar, antes de entrar, antes de conhecer as dependências da escola, antes de conversar com a professora, o Espírito de Deus foi muito claro e muito impressivo, dizendo, sua busca acabou, é aqui que ele vai estudar. E eu estou muito feliz. Na véspera do primeiro dia de aula do Noah, ele, quando foi dormir, ele perguntou para a mãe dele assim, primeiro ele perguntou, como é que fala em inglês eu quero? E aí a Giane respondeu, I want. E aí ele completou, e como é que diz em inglês a minha mãe? Do tipo assim, numa emergência, hoje eu preciso saber pelo menos uma frase. Eu quero a minha mãe. Mas depois de alguns dias, eram umas 2 horas da manhã mais ou menos, eu precisei acordá-lo durante a madrugada para ir ao banheiro, para ele ir ao banheiro, e ele dormindo, ele resmungando assim com os olhos fechados, eu já percebi que a coisa ia ser mais rápida do que eu imaginei. Ele disse assim, Daddy, I need some water. Depois de alguns dias. Mas o clímax dessa coisa toda foi um domingo que a gente saiu para almoçar. E eu fui pedir uma salada, e no meu inglês indígena aqui, eu pedi uma salada. E a salada era de tomate e mussarela. E aí, quando eu disse o nome da salada, eu disse tomato. E aí, ele fez justamente isso. Não é tomate. Na frente do garçom, gente. Não é tomato, é tomato.
E aí a profecia se cumpriu. Em menos de 6 meses ele já estaria corrigindo a pronúncia lá de casa. Pois bem, nós estamos muito gratos, e eu que não tive a oportunidade de ser um pouco mais claro na minha gratidão, estamos muito gratos pela forma como vocês nos ajudaram com a nossa chegada. Amanhã completam 90 dias em que estamos aqui, e a maneira como vocês nos ajudaram, o suporte que deram, e hoje ainda todas as tentativas de certificar de que a gente está sendo bem atendido, de que a gente tem o que a gente precisa. Nós agradecemos muito e louvamos muito a Deus pela igreja. Mas o Noah agora vai dizer as primeiras palavras, porque hoje eu falei que nós pregaríamos juntos. Então, como hoje a escola dele veio aqui, ele vai ter uma participação aqui. Vamos lá? Bom dia. Feliz sábado. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Porque eu estou nessa igreja com a minha escola. E Os meus melhores amigos. Eu queria que todo mundo estudasse assim em uma escola cristã. Agora vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 2. Ok, que assim seja. Obrigado, Noah. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 2 foi já a leitura anunciada. Esse é um capítulo que tem um significado todo especial dentro da cultura bíblica. É uma sessão muito especial. Nós lemos o verso 2 já, e vamos repetir a leitura. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias na tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E há um anúncio aqui: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que te bem suceda, diz o início do verso 3. Eu queria fazer algumas considerações hoje com vocês aqui. Tenho acompanhado a uma certa distância tudo que acontece aqui, pelo interesse e o carinho que a gente acaba tendo pelas pessoas, pela própria igreja. Vi também que os últimos 2 sábados vocês tiveram a oportunidade de fazer uma séria reflexão sobre a identidade da igreja, o papel do ministério profético, e de fato esses são assuntos muito importantes. Inclusive tive a oportunidade de acompanhar essa semana e assistir o que vocês tiveram aqui nos últimos 2 sábados. E a reflexão de hoje ela é um tema muito sensível, porque afeta o que supostamente nós temos de mais valioso na nossa vida, que é a nossa família, o nosso casamento e os nossos filhos. Deus tem planos ambiciosos para as famílias. O inimigo sabe disso. E ele parece que não tem perdido tempo para colocar todo o seu empenho e toda a sua energia para destruir a felicidade presente dos filhos de Deus, comprometendo inclusive as chances desses filhos de herdarem a vida eterna. Então, eu queria dividir aqui em 3 partes distintas as nossas considerações. A primeira delas é o poder e a influência que uma família exercem na condução dos seus filhos e o efeito que isso tem sobre o ambiente onde essa família está plantada. Então, nós vamos ao primeiro texto dessa manhã, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Há algo implícito aqui que nos faz refletir sobre a influência na primeira infância e como isso pode determinar as escolhas e afetar o futuro de um indivíduo.
Você conhece bem a história de Moisés e você sabe como de maneira extraordinária Deus poupou sua vida. Você, inclusive, já deve ter achado, no mínimo, graça da ironia de a mãe de Moisés receber salário para cuidar do próprio filho e o fato de ele ter passado os primeiros 12 anos sob os cuidados de sua mãe natural. Carta de Hebreus, capítulo 11, versos 24, 25 e 26 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eu realmente fico muito preocupado com dois extremos que podem ocorrer dentro de uma família. De um lado, uma mediocridade sem tamanho, onde os filhos são acostumados a fazer as coisas de maneira desleixada. Os filhos são acostumados a levar as coisas com a barriga. Onde as coisas não são começadas e não são terminadas. Onde o asseio, a ordem, a decência parece não ter tanta importância assim. Não, faz para passar, estuda para passar, faz o trabalho para o chefe não reclamar. E o comportamento dos pais implica diretamente no comportamento dos filhos nesse sentido. Esse é um extremo horroroso, que em algumas culturas é mais forte do que em outras. No outro extremo, é um cuidado excessivo com o futuro dos filhos, uma programação financeira que visa uma aposentadoria privada, uma poupança para pagar uma faculdade de alto gabarito, e aí você tem todo um cuidado para que os filhos tenham uma boa educação e possam entrar no mercado de trabalho com excelência mais tarde, quando alcançarem a vida adulta, para que lhes seja garantida uma vida boa, estável, saudável, tranquila. Eu vou dizer a você que os dois extremos trazem consigo perigos distintos, mas ambos podem resultar em algo muito ruim. Eu quero dizer a você que Deus não financia a mediocridade e nem tampouco a desordem, mas nós podemos estar cegados por uma estabilidade futura, comprometendo a salvação e a eternidade dos nossos filhos. Isso é realmente de fazer a gente se tremer e é de fazer a gente refletir. Eu fico pensando que tipo de dispositivo a mãe de Moisés usou para implantar nele de tal maneira a noção daquilo que realmente vale a pena, a ponto dele sair do bairro, da choupana, da periferia e ir para o palácio real. Que tipo de influência essa mulher exerceu sobre ele, a ponto de ele olhar, todas as evidências eram desfavoráveis, ele contrastar a vida miserável de um escravo com a vida boa do palácio, e a revelação bíblica nos dizer que ele preferiu uma em detrimento de outra, porque ele sabia exatamente qual era o galardão. Amigo, a minha pergunta para você hoje é a seguinte: seu filho tem olhado para a eternidade, entendendo que essa é a coisa mais importante? Cuide para ele não levar a vida de maneira desleixada. Deus não financia, Deus precisa ser honrado e glorificado com o melhor dos seus filhos. O melhor para aquele que é o melhor de todos. No entanto, o discurso em seu lar, na fase juvenil, no início da adolescência, terminando o high school, o discurso ali, qual é? Qual é a ênfase do discurso? Você precisa entrar numa boa universidade? Você precisa ter um bom emprego? Você precisa alcançar a estabilidade? Me permita, olha o que a revelação nos apresenta em relação ao que é mais importante. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Todos os sermões não são mais fortes do que uma família bem ordenada e bem disciplinada. Isso me faz tremer. Outro dia, alguém fez um estudo. Se nós, adventistas do sétimo dia, não tivéssemos feito absolutamente nenhuma campanha evangelística, se nós não tivéssemos imprimido nenhum livro ou folheto, se nós nunca tivéssemos feito uma semana de como deixar de fumar, se nós nunca tivéssemos batido perna sábado à tarde
para fazer trabalho missionário, nem tampouco ministrado estudos bíblicos, nem temos feito em classe bíblica, nem pequenos grupos ou qualquer outra ferramenta evangelística, absolutamente nenhuma, se nós não tivéssemos feito nenhuma iniciativa evangelística. Você sabe que hoje no mundo nós somos cerca de 30 milhões de adventistas ao redor do globo. Alguém fez uma projeção de que o núcleo primário da igreja adventista no século XIX, se tivesse apenas conservado os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, hoje nós não seríamos 30 milhões, seríamos 100 milhões. O problema é que nós temos perdido as nossas crianças, nós temos perdido os nossos filhos. E eu, longe de querer parecer indelicado, nessa manhã eu queria dizer a você, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgarmos os pais pelos filhos. Afinal de contas, o filho mais rebelde desse universo teve a Deus como pai. No entanto, nessa manhã, levado pela força de minha responsabilidade ao assumir o púlpito da minha igreja querida, por eu servir essa igreja, por eu militar nessa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, eu queria dizer uma coisa a você, impelido pela responsabilidade que me cabe como mensageiro de Deus. Você precisa hoje sair daqui pensando e refletindo seriamente se alguma coisa deve mudar em sua casa para você garantir a sua salvação e a salvação dos seus filhos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, por favor. Esse é, de fato, um registro nada agradável de se admitir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, 2 versos apenas desse capítulo, 17 e o 29. Nós estamos falando do pastor da igreja, nós estamos falando do sumo sacerdote, do líder espiritual da nação. Você conhece ele pelo nome de Eli. Tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Sobre este quadro familiar, olhe como a revelação classifica ou se expressa em relação a isso. 1 Samuel, capítulo 2, e eu, quando abro essa sessão, quando falo desse tema, eu sei que o meu telhado é de vidro, e eu tenho um menino de quase 5 anos. Eu sei que o futuro pode parecer bem perigoso, mas esse é o dever, essa é a mensagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 17, diz assim: Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora olha o 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, olha o recado para o sumo sacerdote, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Pai, mãe, amado do meu coração, se você tem negligenciado o seu dever como líder espiritual de sua casa, se você negligencia a disciplina e a ordem do seu filho, você tem honrado seus filhos mais do que a Deus, e esse não é um pecado qualquer. Repare o que a serva do Senhor diz sobre este lar. Muitos cometem o mesmo erro, se referindo aqui à casa de Eli, ao incentivarem as más tendências de seus filhos com a desculpa: eles são muito pequenos para serem castigados, vamos esperar que fiquem maiores e aí podemos dialogar e nos entender. No entanto, assim, os filhos crescem com traços de caráter que serão para eles uma maldição por toda a vida. Não há infelicidade maior para os lares do que permitir que os jovens sigam seus próprios caminhos. Logo perdem todo o respeito para com os pais, toda a consideração por sua autoridade e são escravizados por Satanás. A influência de uma família descontrolada é desastrosa para a sociedade, gera uma onda de males que afeta outras famílias, as comunidades e também os governos. Perceba isso. A senhora White chega a dizer em alguns dos seus escritos que uma criança de 2 anos pode dominar toda a casa. Tudo gira em torno dos seus caprichos e de suas vontades. E os pais
acabam se achando impotentes diante de algumas situações, mas não deveriam negligenciar a disciplina. Amigos, você não pune uma criança, você não disciplina uma criança porque ela é criança. Porque desastrosamente, ainda sem todos os controles da sua coordenação motora, ela vira um copo de suco em cima de uma mesa branca, com visita em casa no sábado, ou porque ela, brincando com um aviãozinho, ela faz quebrar um bibelô de vidro que estava ali em cima da mesinha de centro. Você não pune uma criança pelo desastre, ou por ela ser desastrosa em alguns de seus movimentos. Você disciplina uma criança invariavelmente quando ela faz uma coisa. E você não pode deixar passar essa coisa quando ela desafia a sua autoridade. Eu não tenho ainda um segundo filho. Nós temos a ideia de termos 3. E eu já tenho falado para o Noah, e a distância para o segundo já está grande, pode ser que fique um pouco maior ainda, e se tivermos um terceiro, aí vamos optar em fazer uma coisa mais próxima da outra, mas eu já disse assim para ele lá em casa: quando seus irmãos nascerem, você vai exercer autoridade sobre eles, porque você é o primogênito dessa casa, e quando eu não estiver em casa, é seu dever manter a ordem aqui, porque você é o primogênito, e os seus irmãos devem devoção a você e obediência a você. Contudo, você só vai poder exercer autoridade sobre os seus irmãos se você estiver submisso à minha autoridade. Você consegue compreender isso? Você não tem direito de exercer autoridade a menos que você esteja submetido à minha. Só que tem um outro detalhe ainda. Você nem precisa me obedecer se eu antes não obedecer a Deus, porque estou submetido a Ele. Se eu parar de obedecer a Deus, Noah, você tem todo o direito de parar de me obedecer. Você percebe como eu estou implicado, como a minha autoridade está implicada? Se o seu filho anda desafiando sua autoridade, ele precisa ser disciplinado de alguma maneira. Você sabe que as crianças são diferentes e as disciplinas também são diferentes. Existe muito debate, muita questão sobre isso. Inclusive, outro dia meu sogro estava falando para a igreja dele um pouquinho sobre o contexto familiar. Ele me contou uma história uma vez. As crianças acabaram fazendo lá o que não deviam. E lá na casa da minha esposa, é 1 ano de diferença do mais velho para do meio, e da do meio para a Giane, que é a caçula. E aí houve um momento em que ele precisou disciplinar as crianças. E ele colocou as crianças uma do lado da outra. O Joelson, a Josane e a Giane, uma do lado da outra. E aí ele se ajoelhou diante das crianças e disse: agora vocês vão abrir a mão assim, a palma da mão, para cima. E aí o que ele fez? Ele pegou 2 dedos da mão dele e só fez assim, tum, tum e tum. Não doeu. E aí a Giane caçula, naquele momento ainda, né? Aí ela deu uma risadinha assim, danada, e disse assim: nem doeu. Só que o mais velho disse: não era para doer, Giane, era só para você entender. Você percebe? Disciplina. Esse foi o máximo que aconteceu na casa deles. Lá em casa não, lá em casa não. E aí meu sogro estava falando: bate ou não bate nas crianças e tal. Aí ele disse, o meu genro, por exemplo, ele não tinha um dia que não tomava uma surra, e não adiantou de nada. Mas eu hoje reconheço, apanhei um bocado, e se tivesse apanhado mais um pouquinho, eu ainda tinha saído um pouquinho melhor. Você consegue entender? Você precisa entender o que regula a disciplina e o que se aplica melhor. O meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. E o meu irmão, ele tem uma postura diferente da mais velha e de mim, que sou o caçula. A minha mãe entendia que a disciplina física com o meu irmão não adiantava. Ele parecia uma ovelha indefesa, assim, um cabritinho, assim. Ela não dava. Então, a minha mãe restringia aquilo que ele mais gostava. Era o que se aplicava à sua personalidade. A serva do Senhor diz que você precisa estudar o caráter dos seus filhos. Você precisa estudar, e são diferentes, eles são diferentes. O que se aplica? Ora, você estuda para saber se vale a pena comprar uma casa naquele bairro novo ou não. Você estuda e consulta e pergunta se aquele carro é um bom negócio ou não. Você toma cuidado e precaução para um monte de coisa. Você precisa estudar o comportamento e o caráter dos seus filhos. Isso vai garantir que você atue na vida, na disciplina e na ordem de maneira mais adequada. E não adianta, não se dá o mesmo tratamento a pessoas diferentes.
Pega uma violeta, uma rosa e uma orquídea, tulipa, seja lá o que for, 4 ou 5 flores diferentes. Dá a mesma água, dá o mesmo sol, dá a mesma luz, dá a mesma terra para elas, para ver o que acontece. Tem uma que vai morrer, porque você precisa estudar. Essa aqui precisa mais assim, essa daqui precisa mais. Você precisa disso. É um investimento para a eternidade. Fantástico. Agora, eu vou apertar um pouquinho o laço ainda mais. Quem sabe um dos maiores problemas que a gente consegue perceber hoje nas famílias? Se os pais estão unidos nesta obra de disciplina, os filhos compreenderão o que deles se requer. Mas, se o pai pela palavra ou por um olhar não aprova a disciplina que a mãe impõe, se acha que ela é demasiado estrita, que ele deve compensar a dureza por mimos e condescendências, do tipo, a mãe vai lá, disciplina, põe de castigo, aí o pai diz assim, vem cá com o pai, essa mãe boba, vem cá com o pai. Você percebe? Às vezes não é assim tão escrachado, mas às vezes é o pai, inclusive na frente do filho, dizer o seguinte, não, por favor, deixa a criança, imagina. Você está percebendo? 150 anos atrás, o que essa senhora está dizendo aqui? A criança ficará arruinada, diz ela. Logo, ela compreenderá que pode fazer o que bem entender. Se eles não se entendem, se eles não concordam entre si, por que eu preciso concordar com o que eles estão dizendo? Deixa eu fazer o que eu quero. Eles não concordam, eu também não preciso concordar. Os pais que cometem esse pecado contra os filhos são responsáveis pela ruína de suas almas. Amada igreja, se eu falo para pais e mães nessa manhã que andam discordando na frente dos filhos em relação aos assuntos da vida, e especialmente a educação deles e a aplicação de disciplina, eu digo a você, por mais que um dos dois erre, permita que o erro continue, lógico, sem que isso represente um risco para a vida, mas eu não estou falando para ninguém que espanca filhos aqui, mas, por favor, na intimidade, depois você diga, não posso concordar com o que você fez. Respeitei sua autoridade, respeitei a maneira como você fez, mas nós precisamos fazer diferente. Esse diálogo precisa ocorrer sem o testemunho das crianças. Que estranho desgoverno quando os anjos testemunham uma família onde pai e mãe estão em desacordo. O tom de voz do pai ou da mãe, suas palavras, olhares, tudo faz manifesto que não estão unidos na condução dos filhos. O pai lança censura sobre a mãe e leva as crianças a desrespeitar a terna afeição da mãe pelos pequenos. A mãe pensa que é obrigada a conceder grande afeição aos filhos, por outro lado agora, né? Adulando-os e mostrando-se condescendente porque acha que o pai é duro e impaciente e ela deve trabalhar para anular a influência de sua severidade. Por favor, olha o risco, olha o perigo. Eu fico espantado. Sabe, às vezes a gente testemunha, não está diretamente ali na rotina diária da família, mas às vezes mesmo na igreja, com poucas horas, a gente às vezes testemunha verdadeiros absurdos que não darão em outra coisa senão a ruína lá na frente. Agora, nós estamos num país interessante, né? Eu queria que você refletisse sobre um outro ponto, porque a revelação também, ela também se manifesta em relação a isso. Eu estou falando para a gente aqui que dá duro para vencer na vida. Estou falando aqui para a gente que dorme pouco. Eu estou falando aqui para a gente que chegou aqui no susto nesse país e conseguiu se virar, se estabilizar, conseguiu vencer um monte de barreiras, a do idioma, a do desconhecido. Eu estou falando para a gente aqui que rala mesmo. E alguns ralaram tanto que hoje estão mais tranquilos. Aí você tem filhos. E a tendência natural é, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Repare. Os pais trabalham para pôr os filhos em posição de prosperidade em vez de pô-los onde deveriam começar por si mesmos. Este é um erro comum. Tivessem os filhos hoje de aprender na escola em que seus pais aprenderam, se tornariam tão úteis quanto eles. E às vezes nós temos uma grande dificuldade de perpetuarmos a liderança na igreja, liderança eclesiástica. Às vezes, filhos não conseguem manter o empreendedorismo, não conseguem manter o ritmo de trabalho. São moles. Se assopra, cai. São crianças que se assopra, cai, é tudo mole, é tudo meio molenga, assim, sabe? Porque os pais têm aquela fibra danada, mas aí eu não quero ver meu filho sofrendo daquele jeito, dá tudo, e aí você acaba,
alejando indivíduos que poderiam ser muito mais úteis. Perceba, os pais têm alterado as circunstâncias para os seus filhos. A pobreza foi a mestra dos pais. A abundância de meios circundam o filho. Todos os seus desejos são satisfeitos. Puxa vida, aquele carrinho, não sei o quê, aquele avião, aquela moto, aquela roupa, aquele boné, aquele tênis, aquele bairro, aquela escola. E o pai meio que se vê forçado a atender tudo isso porque ele não teve. O caráter de seu pai foi moldado sob a severa disciplina e simplicidade. Cada vantagem, por mínima que fosse, era apreciada. Quando ganhava um negócio diferente, quando fazia um passeio diferente, parecia que o céu se abria. Mas hoje, tudo que é bom se tornou tão rotineiro que não há limites, né? Os hábitos e o caráter de seus filhos serão formados não pelas circunstâncias que uma vez existiram, mas pela situação presente, conforto e condescendência. Quando o luxo existe por todos os lados, como lhes pode ele ser negado? Os filhos recebem a pressão na escola, e aí a gente começa a perceber de novo quão importante é nós termos ambientes que nos ajudem na caminhada para o céu. Não estou dizendo que nós temos que ser negligentes do ponto de vista acadêmico, pedagógico, mas por favor. Quanto vale eu dar banho no meu filho e ele cantarolar: o Espírito de Deus está nesse lugar? E o que ele estaria cantando, será? Se eu não tivesse priorizado uma escola cristã. Para a gente encerrar, por favor, vá ao livro de Gênesis, capítulo 21. Agora eu vou arrumar encrenca na sua casa, porque agora vai ser feio. Gênesis, capítulo 21. Deixa eu voltar aqui para você, não. Isso. Existe um episódio interessante no trato de Deus com Abraão. Responde para mim. Eles estavam já velhinhos, não podiam mais ter filhos. De quem foi a ideia de Abraão tomar Agar para ter um filho com ela, para a promessa se cumprir? De quem foi a ideia? Fala para mim. Então, para falar a verdade, esse erro ele teve origem na mulher, certo? Na Sara, não foi? Não foi? Aí o Abraão, né? Vou fazer esse esforço. Agora, responde para mim também, você conhece a história? Deu problema ou não deu problema? Deu confusão ou não deu confusão? Uma confusão tão grande que nós até hoje estamos colhendo essas consequências disso. Sim ou não? O negócio é feio, o negócio foi feio. A bênção de Deus era tão forte, que nós não podemos desconsiderar o fato de que a descendência de Ismael, ela foi muito abençoada com as coisas que estavam implícitas à aliança, que foi posição territorial e numerosa descendência e riqueza. Não tem como a gente desconsiderar isso. Só que é o seguinte, quando de fato o filho legítimo chegou, que é o tal do Isaac, o menino começou a crescer. O que o Ismael fez com a chegada do Isaac? Ele começou a fazer o quê? Ele começou a judiar, começou a fazer bullying com o menino, certo? E aí deu um problema. Como é que Deus vai resolver essa situação agora? Abraão estava com o coração apertado, 2 filhos que ele amava. Deus se comunicava com Abraão ou não? Responde para mim. Sabe, Deus se comunicava com Abraão. Mas quando Abraão foi buscar resposta para resolver essa situação, Deus falou para ele o que ele tinha que fazer? Não. Sabe o que Deus falou? Verso 12 do capítulo 21. Fantástico isso aqui. Se a gente lê rápido, não pega. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Deus poderia ter dito: ô Abraão, você vai fazer assim, assim, assim. Deus falou? Não. Deus, sabe o que Deus disse? Ouve a tua mulher. A ideia ruim veio da mulher, mas ela não perdeu o direito de esposa. Diante de Deus era a única e legítima. E essa relação matrimonial não poderia ser comprometida nem por um ato impensado de alguns anos antes. Então Deus fala numa cultura machista, numa sociedade extremamente patriarcal. Deus fala para o pai da fé, Deus fala para o maior de todos os patriarcas,
pelo qual seriam todos chamados à salvação, porque para ser salvo tem que ser filho de Abraão. Aí agora Deus fala para esse homem, dizer o seguinte: vai lá e ouve a tua. Pode ser que eu esteja falando para um bocado de machão aqui nessa igreja hoje. Um bocado de homem que acha que só porque é homem devem exercer uma autoridade arbitrária, ditatorial dentro de sua casa. E eu quero dizer a você, com um texto que, quem sabe, os homens gostem mais. Então, nós vamos a Efésios, que é o último texto dessa manhã, no capítulo 5. Ah, como esses homens gostam desse texto. E é Paulo quem fala, e aí é um texto usado, e no casamento, aquela coisa toda. Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Gostam disso, né? Mas olha o que diz depois da vírgula. O que diz aí a tua Bíblia? Não é de qualquer jeito, amigo. A autoridade do homem dentro de casa está para a autoridade de Cristo, que é exercida sobre a igreja. A palavra final na igreja é a de Cristo. A palavra final na casa é a do homem. E a gente gosta de concordar com isso. Só que esse como ao Senhor muda totalmente o cenário. A autoridade de Cristo não é imposta. A autoridade de Cristo ela é conquistada pelo amor. A autoridade que ele exerce sobre a igreja, esse direito lhe foi conquistado por ter derramado o seu sangue. A submissão da mulher ao marido é como a submissão de Cristo à igreja. Você não se submete a alguém apenas que quer ter suas vontades e caprichos atendidos. Você se submete a alguém que está disposto a dar o sangue, a vida, por amor a você. Percebe completamente como muda isso de cenário? Então, agora quando Deus fala para Abraão, ouve a tua mulher. Amigos, por favor. Quanta tristeza, sofrimento aos filhos e ao matrimônio nós temos visto quando os pais, os homens, são tão agressivos com suas esposas. Usam um tom inadequado, palavras que ferem. Por favor. Isso não se harmoniza com a essência do Evangelho. Eu disse ao início que esse é um tema muito sensível. Nós temos que repensar um pouquinho, quem sabe, a maneira como a gente tem gerenciado as coisas em casa. Homem, a sua autoridade é baseada no amor. No amor. Ninguém dentro de casa pode suspeitar que você não está disposto a dar sua própria vida em favor dos seus filhos e da sua esposa. Com isso, Ellen White conclui. Há na maioria das famílias filhos de várias idades, alguns dos quais necessitam não somente a atenção e sábia disciplina da mãe, mas também a mais severa, embora afetuosa, influência do pai. Poucos pais consideram esta questão na sua devida importância. Eles negligenciam o próprio dever. Depois de um dia exaustivo de trabalho, eles precisam ter um pouco de sossego em casa, eles precisam assistir o jornal, eles precisam sentar na sua poltrona, e eles não podem ser interrompidos por brinquedos, por pedidos de vem brincar comigo, vem fazer isso aqui comigo, de contar as suas histórias, os seus pequenos dramas. Não, porque esse é o momento que ele tem para relaxar, afinal de contas ele deu duro o dia inteiro. E a mulher, ao mesmo tempo que se sentem na liberdade, agora, eles negligenciam o próprio dever e assim acumulam pesados encargos sobre a mãe. Ao mesmo tempo que se sentem em liberdade de criticá-la e condenar-lhe as ações segundo o seu julgamento. Sob este senso opressor de responsabilidade e censura, a pobre esposa e mãe, não raro, experimenta culpas e remorsos pelo que fez inocente ou ignorantemente. E frequentemente quando fizeram o que melhor lhe fora possível nas circunstâncias. Porque afinal de contas, o dia inteiro ela esteve em função. Ela precisou manobrar todas essas coisas. E quando o homem chega em casa, ele precisa assumir o controle. Ele precisa dividir as responsabilidades. Ele precisa fazer com que a mulher se sinta amada e que o fardo esteja realmente dividido. Contudo, quando seus exaustivos esforços deviam ser apreciados e aprovados, e ela sentir-se alegre, é ao contrário obrigada a andar sob uma nuvem de pesar e condenação, porque seu esposo, ao mesmo tempo que ignora o próprio dever, espera que ela cumpra a parte de ambos de maneira satisfatória, sem considerar as circunstâncias desfavoráveis. Isso tem que ver com a ordem da casa.
o tipo de jantar que foi preparado, a agitação das crianças e tudo mais. Nós precisamos melhorar muito, porque disso depende nossa felicidade e o futuro eterno dos nossos filhos. Sabe, eu percebi em uma das igrejas em que fui pastor que nós estávamos correndo um sério risco. Porque enquanto eu planejava as ações e as atividades da igreja, eu estava em alguns momentos inconsciente de que o problema era mais elementar. Enquanto eu tentava planejar alguns esforços, algumas iniciativas e bolar alguns planos, o problema era mais elementar. Eles estavam com um problema em casa. E eu não tenho como agregar pessoas para fazer o que tem que ser feito se o básico, que é o camarada chegar em casa e ter prazer em chegar em casa, isso não está acontecendo. A igreja não pode ser uma fuga para líderes que não conseguem ordenar seu lar. E ao fazer visitas você descobre muita coisa, não é? E eu fiz uma coisa. Um sábado por mês, nós éramos proibidos de ter qualquer atividade na igreja. Qualquer atividade. Um sábado por mês. Vínhamos pela manhã, escola sabatina e culto, e eu dizia, agora pai, mãe, eu não vou ter comissão, eu não vou ter ensaio, eu não vou ter JA, eu não vou ter reunião, eu não vou ter treinamento, eu não vou ter nada. Eu só queria circular pela minha cidade e perceber que as minhas famílias estão com seus filhos em meio à natureza num sábado à tarde, gastando tempo para que os filhos possam entender que o sábado é o dia mais feliz da semana. Você tem que gastar tempo. E ai de você, se eu liberar você dos trabalhos da igreja e você colocar essa sua cabecinha no travesseiro, dormir a tarde inteira porque você está cansado, e mandar a mulher ir para o parquinho com a criança. Quando você adquire uma certa intimidade com a igreja, você pode falar nesse tom assim. A questão é mais elementar. Nós precisamos ajeitar a nossa vida. Nós precisamos ajeitar a nossa casa. Nós precisamos ajeitar nosso casamento. Nós precisamos conversar seriamente sobre isso. Você precisa entrar num quarto e conversar com sua esposa. E vocês discutirem a vida. O que não está legal. O que não está bom. O que tem que ser mudado. O que tem que ser trabalhado. Em relação à educação dos filhos. Em relação à própria relação do casal. Seja quais forem as implicações desse diálogo. Seja de natureza sexual, seja de natureza orçamentária, financeira, seja de tempo, seja de disciplina, seja lá qual for a natureza do assunto. Ora bolas, nós fazemos tanto por coisas tão insignificantes de valores temporais, como não vamos investir tanto em nossa família, porque isso tem consequências eternas. Ao orar essa semana por essa mensagem, pedindo que outros orassem, eu disse a Deus, ó Deus, que seja por uma, duas, ou uma meia dúzia delas, mas que alguém ao final desse dia possa realmente entrar no quarto e ter uma conversa séria com seu cônjuge, para que as coisas possam realmente mudar. E não me diga que uma coisa não pode mudar, não me diga que é impossível mudar, porque daí eu estaria limitando o poder e a graça de Deus que age em nós, onde a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Faça isso antes que anoiteça. Faça isso antes que seja tarde demais. Faça isso hoje. Faça isso agora. Que Deus te abençoe. O meu desejo é que sua família seja o melhor sermão que essa igreja possa vir a pregar. Que assim seja. Nós vamos cantar o último hino. Envolve esperança, envolve futuro, envolve o amanhã, envolve o ideal de Deus, e que essa sagrada e extraordinária esperança possa ser, de fato, a mola mestra que mova todos os nossos esforços e nos ajude na caminhada para a eternidade. Ó, que esperança, assim que nós tivermos o comando aqui da orquestra e o posicionamento dos músicos, nós vamos poder, unidos, cantarmos com todo o entusiasmo próprio daqueles que estão indo para o céu, dando um recado. Eu vou hoje ajeitar as coisas, eu vou hoje tomar uma decisão, desenvolver um diálogo e provocar uma mudança. Que assim seja. Que assim seja. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim,
Que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.